Paz do Senhor, povo de Deus. Passando aqui para deixar uma palavra da parte do Senhor para nossa meditação. Que Deus abençoe cada vida, que Deus fortaleça com a graça e o poder dele sobre nossas vidas, né? Nos revestindo com as armaduras dele. Pois sabemos que esse ano de 2024 foi um ano muito difícil para cada um de nós. Só cada um de nós sabemos o que passamos, as lutas que travamos, as renúncias que fizemos durante todo esse tempo para permanecermos fiel ao Senhor. E Deus, Ele me deu uma palavra nesta manhã. E eu quero compartilhar com vocês. Que fica em Lucas 9, do 1 ao 6. Que vai nos dizer assim: a missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, e para curar a enfermidade. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem nenhuma das duas, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Aleluia. E se em qualquer cidade vos não receberes, saindo vós dali, sacudis o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Aleluia. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aleluia. O Senhor, Ele sabe quem escolher. Nós não sabemos, né? Mas o Senhor, Ele nos escolheu para servir a Ele. Jesus, quando estava separando, né, os 12 discípulos, foi na direção do Deus Pai. Então, Jesus, ele estava na direção de Deus em todo o tempo. E quando Jesus, ele separou esses 12, ele separou porque ele sabia que em meio àquela multidão, em meio àquele povo que acompanhava ele, que seguia, ele sabia o que existia dentro do coração de cada um deles. Deus, ele escolheu os 12 para uma grande missão. Deus, ele levou os seus discípulos numa profundidade. Jesus, ele trabalhou no íntimo de cada um. Jesus, ele foi mostrando o verdadeiro caminho, o verdadeiro motivo de servir a Cristo, o verdadeiro motivo do Evangelho do Deus vivo. Então, eles aprenderam ali com Jesus todo o tempo. E chegou um momento da sua vida quando Jesus percebeu que eles estavam prontos para ir fazer o ID do Senhor. Ele chamou os 12, ele convocou os 12 e ele derramou, ele deu virtude e poder sobre os demônios e para curar os enfermos. Na nossa caminhada, passamos um tempo, né, andando com Jesus, observando, vendo os milagres, os prodígios, que através da palavra dele conhecemos e cremos que o poder de Deus, ele se manifesta. Sim, porque o nosso Jesus, ele está vivo, ele não está morto. Então Jesus, ele
como ele separou esses 12 discípulos para estar fazendo obras maiores, porque a palavra do Senhor diz que obras maiores faríamos no nome do Senhor Jesus. Então os discípulos, eles estavam ali com Jesus aprendendo. E chegou um momento que Jesus disse: vocês agora estão prontos. E Jesus começou a derramar virtude, poder, para que eles viessem expulsar os demônios, curar os enfermos. E nosso Jesus, ele continuou o mesmo. E nessa geração, Deus, ele te escolheu, Deus, ele nos escolheu para que possamos ser cheios da virtude e do poder dele, para que viemos libertar os cativos, para que viemos pregoar a palavra dele para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão sem saber para onde ir, e curar os enfermos. Então, assim como Jesus, ele escolheu esses 12 e derramou sobre ele a virtude, o poder para curar e para libertar. E enviou para pregoar a palavra do reino. No reino de Deus, ele está nos chamando para um tempo novo. Cada um de nós sabemos o que Deus tem conosco. Então, por mais que a gente corra, por mais que a gente saia, por mais que a gente saia do caminho que Deus, ele quer que a gente ande, vamos voltar para esse caminho que ele quer, porque a vontade dele é que tem que prevalecer sobre nossas vidas. E por muitas das vezes pensamos que não somos capazes, que não podemos, que não vamos dar conta. E aí Deus me trouxe a memória de quando Pedro ele foi avisado, que fica em Lucas 22, 31. Que Pedro disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E no 33 nos fala assim: ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conheça. Então Deus, ele já sabia. Jesus ele já sabia de cada discípulo seu o que iria acontecer. Jesus ele sabia que Pedro iria negá-lo. Mas mesmo assim, Jesus ele escolheu Pedro. E por mais que às vezes pensamos que vamos falhar, que vamos negar, porque muitas das vezes negamos ao Senhor, sim. Quando o Senhor nos confia algo e chega a sua hora de começar a colocar em prática o que Deus colocou nas suas mãos, te entregou, e não queremos concluir a obra que o Senhor nos entregou, estamos negando a Ele, sim. Então, Jesus ele sabia que Pedro ia negar. Mesmo assim, Jesus ele não dispensou Pedro. Jesus ele não descartou Pedro, porque ele sabia que Pedro era falho, que Pedro estava no caminho da perfeição, que era buscar a cada dia mais a Ele, que Ele que é perfeito. Então, nós, seres humanos falhos, pecadores, nós temos que entender que Deus ele nos escolheu. Jesus ele nos escolheu para estar fazendo a vontade dele, para estar levando a palavra dele. Cada um de nós temos um chamado.
Cabe a mim e a você nos posicionarmos como Ele quer. Porque existem pessoas, existem vidas precisando daquilo que o Senhor derramou sobre nossas vidas. A missão dos 12 foi levar a cura, a libertação e a palavra do reino de Deus. E hoje estamos vivendo no tempo que o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que estejam disponíveis a fazer a vontade dele. Mesmo sabendo que você vai falhar, mesmo sabendo que você possa cair no meio do caminho, mas a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O levantar é dele, é ele que nos levanta, é ele que nos sustenta, é ele que nos fortalece. Assim como o Satanás fosse ir andar Pedro, e ele rogou para que isso não acontecesse, ele também cuida de nós. Ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe, mas ele permite que as coisas aconteçam para saber que a nossa dependência está nele, que a nossa dependência tem que ser o tempo todo nele. Não dependemos da nossa força. A força do homem é vã, então não podemos confiar na mão do homem, nós não podemos confiar no que um homem pode fazer, mas devemos confiar totalmente naquilo que Deus ele falou pra gente. E nele, vamos confiar nele, nas promessas dele, nas nossas vidas. Então, os 12, eles saíram. Eles foram, né? O Senhor deu uma ordem para que ele, primeiro ele derramou virtude. Depois ele derramou poder sobre todos os demônios e para curar os enfermos. Então, antes de Deus, ele nos entregar uma missão, ele nos prepara. Deus, ele não é irresponsável. Jesus, ele não é irresponsável. Então, ele faz as coisas tudo certo. Então, Jesus, os discípulos estavam caminhando com Jesus. Existia uma multidão caminhando com eles, acompanhando o mestre. Mas, como já sabemos, nem todos que estavam caminhando com Jesus estavam ali para aprender o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando. Muitos estavam ali olhando para levar recado para os fariseus. Muitos estavam ali olhando somente por olhar. Então, em meia multidão, Deus ele te escolheu, Deus ele me escolheu para essa grande missão, para libertarmos aqueles que estão presos na mão do inimigo, para levar cura para aqueles que estão enfermos e para pregoar a palavra do reino de Deus, porque o reino do Senhor está aí. Jesus está à porta e precisamos fazer a vontade do Senhor, por mais que nós nos achamos incapazes. É Ele que capacita. Só precisamos nos colocar na brecha. Só precisamos nos colocar na posição que é Ele que faz. Aleluia. Então precisamos entender que não depende de nós. Não é sobre nós. E quando começamos a entender que não é sobre nós, que não é o que vamos fazer, e sim o que Ele faz. É sobre Ele. Então nos esvaziamos de nós e falamos: Senhor, faz conforme o teu querer na minha vida. Usa-me conforme o teu querer. Então é sobre Ele, é Ele que vai falar. É Ele, é o poder dEle que vai curar. É no nome dEle que os demônios vão sair. Então não é sobre nós. E os discípulos, eles viveram tantas experiências com o Senhor, que eles não tiveram medo.
Eles não tiveram medo quando o Senhor o enviou. E eles foram. Eles foram, pregoaram a palavra do Senhor em todas as cidades, em todas as aldeias. E vidas foram resgatadas, vidas foram libertas, enfermos foram curados. E o Senhor está procurando uma geração sem medo, uma geração que olhe somente para Ele, uma geração que tenha temor a Ele e faça exatamente aquilo que Ele nos ordena. Se Ele quer que você leve uma palavra para alguém, leve. Se Ele está te ordenando orar por alguém que está enfermo, ore. Se Ele está mandando você orar expulsando os demônios, ore. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que é. Então, os discípulos foram. Só que o Senhor também avisou para não levar nada com eles. Não levar alfajor, não levar bordões, não levar pão, dinheiro, nada. Não ter duas vestes. E simplesmente como está. Porque é Ele que vai na frente, é Ele que vai tirando todos os ferros, é Ele que vai tirando toda a bagunça. Então não precisamos mais de nada, mas só da presença dEle indo conosco. Ele indo na nossa frente, temos tudo. E o Senhor ordenou, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. Porque o Senhor, Ele estava conduzindo tudo. Se fosse entrar em uma casa, iria entrar, fazer o que tinha para fazer. O Senhor, a glória do Senhor ia se manifestar naquele lugar. Que se tivesse enfermo, iria ser curado. Se tivesse endemoniado, seria liberto. Iria ouvir a palavra de Deus. E iam sair. Não era para ficar, era para sair. E em qualquer cidade que vos não receberem, saindo-vos dali, sacudis o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Se eles não receberem o que o Senhor estava indo entregar, o que o Senhor estava indo deixar a paz naquele lugar, a restauração, a cura, saiam. Saiam e sacudam os pés em testemunho contra eles. Eu vim fazer o que o Senhor mandou, mas você não quis. Então, a palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência. Não podemos forçar ninguém a querer ouvir a palavra de Deus. Não podemos forçar ninguém a aceitar Jesus. Não podemos forçar ninguém a querer uma oração. Então, se a pessoa não quer, saia e vá em paz, porque não aceitou. Não foi porque o discípulo não quis ir, foi porque não aceitaram. Porque os discípulos, eles estavam ali dispostos a fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado e que o nome do Senhor fosse conhecido mais e mais, que o reino do Senhor fosse apregoado mais e mais. Então, quando estamos na posição que Deus ele nos ordena, vamos encontrar também essa situação e precisamos entender que nem todos vão aceitar uma palavra da parte de Deus. Nem todos vão acreditar que o Senhor pode libertar, curar, transformar. E temos que respeitar, né? E vamos levar a palavra. Se não aceitar, sacuda os pés. Sacuda a poeira dos vossos pés. E saia em paz. Por quê? Porque você foi, mas não aceitaram. O Senhor é que conhece o coração. Mas existe mais pessoas. Quando tem um que não aceita, pode ter certeza que existe mais pessoas que estão dispostas a ouvir
a palavra do reino de Deus, a ser curado, a ser liberto. Então, quando o Senhor passou isso para o discípulo, já era avisando ele, para não ficar triste, né? Creio eu que era para eles não ficarem tristes, porque iriam encontrar pessoas que não iriam aceitar da parte do Senhor. Então, que era para ele somente ficar onde ele era recebido, fazer o que tinha para fazer e depois sair. Se entrar em alguma casa, alguma cidade que não for bem recebido, que não queiram, saia, sacuda a poeira dos vossos pés, como testemunho contra eles. Então, nós fomos chamados e escolhidos por Deus. Os discípulos foram escolhidos a dedos. Se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que cada um dos seus discípulos, eles estavam pescando, eles estavam com o pai pescando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, cada um estava em um momento. E Jesus, ele olhou e escolheu. Vem comigo. Jesus, ele não precisava falar muitas coisas. Ele não convencia ninguém a vir com ele. Ele somente chamava. Vem. E os discípulos se sentiram tão atraídos pela presença do Senhor, pela presença do Mestre, que não precisou ele falar duas vezes. Eles ouviram e viram e vieram e largaram tudo para servir ao Senhor. E é isso que o Pai quer. Ele quer que larguemos tudo. Tudo o que? As velhas práticas. Tudo aquilo que fazíamos noutrora. Ele quer que a gente largue tudo e siga a Ele, e siga os passos dEle, e siga a vontade dEle, e faça conforme o querer dEle. Então, para servir ao Senhor, para ser discípulo verdadeiro de Deus, para ser discípulo de Jesus, precisamos largar as velhas práticas, precisamos largar tudo aquilo que no caminhar com Cristo não cabe mais. Olhe a vocação de Mateus, que fica em Mateus 9:9. E Jesus passando dali, diante dali, viu assentado na alfândega de um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Pronto. Jesus, ele não precisou falar mais nada. Ele só olhou, ele avistou Mateus ali, assentado na alfândega do barco, e disse: segue-me. Não é o tempo, não é por muito falar. Jesus, ele não precisou falar muito. Ele só disse: segue-me. E Mateus seguiu. Então, não precisamos estar todo o tempo. Você precisa vir para Jesus. Você precisa vir para Jesus. Não, quando ouvir a voz do Senhor, aquele que é escolhido, aquele que é separado, ele só vai ouvir uma vez só: segue-me. E vai se levantar e seguir ao Mestre. Então, Jesus, ele tem as suas maneiras de trabalhar na vida de cada um. Jesus, ele sabia, e como ele conhece o coração de todos, ele sabia de cada um dos seus discípulos. Ele sabia de cada um que estavam ali ao redor dele. Em meio àquela multidão, ele sabia de tudo e de todos. Então, não se preocupe com o que os outros vão falar. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Deus, ele te entregou algo. E ele só quer que você
cumpra com aquilo que Ele te entregou. Ele só quer que você se disponibilize para estar fazendo a vontade do Pai. Que a palavra do Senhor diz que Ele está em nós. E nós precisamos estar nele, como Ele está no Pai. Precisamos estar ligados em Jesus. E quando estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, vamos dar frutos. Então, e esses frutos vão permanecer e dar mais frutos. Então, precisamos exatamente isso. Olhar para Cristo, saber a missão que Ele nos entregou, ouvir o direcionamento dEle e fazer conforme a vontade dEle, conforme Ele tem nos ordenado, nada além mais. Então, essa palavra que o Senhor me deu, que esse ano de 2025, que está prestes a entrar, faltando mais uma semana mais ou menos para o ano novo chegar, que possamos esse 2025 pararmos, pensar, refletir, que possamos nos analisar e perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho feito aquilo que o Senhor me ordenou fazer? Eu tenho me colocado, aleluia, na posição que o Senhor quer que eu esteja? Ou eu tenho olhado para as pessoas? Ou eu tenho olhado para muitas vozes, eu tenho dado ouvido a muitas vozes? Porque Pedro, por mais que Jesus soubesse que Pedro ia negar ele lá na frente, Jesus jamais, ele desistiu de Pedro. Jesus, ele não desistiu de Judas, que o traiu. Judas que desistiu de Jesus. Então precisamos entender que precisamos nos posicionar. Ah, estou fraco. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, eu não sei. É ele. É ele, é o saber dele. Você só precisa buscar mais do Senhor. Eu não me sinto preparada. Quem prepara é Ele. Ah, eu não me sinto capaz. Quem capacita é Ele. Nós só procuramos desculpa para não estarmos na posição que o Senhor nos entregou. Mas vamos colocar um basta nisso. Vamos colocar um ponto final nessa nossa história que nós escrevemos. E deixa o Senhor colocar a vírgula que Ele quer colocar. Colocar a interrogação, o ponto final, onde Ele quiser colocar. Ele coloque o que Ele quiser. A palavra do Senhor diz que nós somos os vasos na mão do oleiro. E o oleiro leva o vaso, o barro, para onde Ele quer. E por muitas das vezes estamos indo para onde a gente quer. Tomando a posição do oleiro. Achando que sabemos o que é melhor para nós. E o Senhor está dizendo: não, eu quero você por esse lado. E nós queremos andar ao contrário da vontade do Senhor. E é por isso que muitas vezes entramos em guerras, entramos em lutas, entramos em batalhas que não entendemos. Mas já sabemos a razão, a desobediência. Porque uma coisa que eu aprendi no caminhar com o Senhor foi que obediência gera bênção. Então, quando começamos a obedecer, o Senhor, Ele começa a nos abençoar. Então, que possamos nos posicionar nesse ano de 2025 como o Senhor nos chamou. Olhe somente para o alvo que é Cristo Jesus.
Não permita que o medo paralise você nesta caminhada que Deus te confiou. Não deixe que a vergonha te paralise. A caminhada que o Senhor, Ele preparou para cada um de nós. Tenha certeza que é linda, que é maravilhosa, porque é Ele, é sobre Ele, não é sobre nós. É Ele que vai nos encher. Assim como Ele encheu os discípulos dele, Ele vai nos encher. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Existe uma multidão. Existe uma multidão. Jesus ele só escolheu 12. Jesus ele só escolheu 12. Existia muitos. Mas Jesus só escolheu 12. E hoje Jesus está te escolhendo. É um privilégio ser escolhido, separado pelo Senhor para uma grande missão. Então, seja forte e corajoso, que é o Senhor que vai na nossa frente. Deus abençoe, que esse ano de 2025 possamos dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que possamos encorajar mulheres, homens de Deus a se permanecer na posição que o Senhor tem chamado. Não é fácil, mas quando colocamos o Senhor na frente, quando colocamos o Senhor como centro de tudo daquilo que vamos fazer, diga, Senhor, se o Senhor não for, também não irei. Vai dar tudo certo. Assim eu creio. Porque também estou rumo a uma jornada que o Senhor, Ele me confiou. E por muitas vezes corri. Mas o Senhor disse que desse ano não iria passar. E já está começando a se cumprir. Então, não sinta medo, não sinta vergonha. É Ele que vai na nossa frente. É o nome dele que tem que ser glorificado em todo o tempo. Só pense nele. Deixe ele trabalhar através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe. E que eu possa ouvir testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. Deixe seu comentário. Deus abençoe. Abençoe alguém também, mandando essa mensagem da parte do Senhor. Porque eu sei que tem muitas pessoas precisando se posicionar como Deus quer, para alcançar vidas, para libertar cativos, para curar os enfermos, para pegar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.